E aí, tudo bem? Vamos começar logo de cara com um mergulho profundo num texto de 2005 do Papa Bento XVI, chamado Deus Caritas Est. Sabe aquela palavra que todo mundo usa, todo mundo sente, mas quase ninguém consegue definir direito? Pois é, o amor. Esta nossa análise vai justamente destrinchar como esse documento tenta colocar um ponto final na enorme confusão que a gente faz sobre a nossa emoção mais forte. Vai ser uma jornada e tanto, hein? E para organizar as ideias, a gente vai passar por 5 pontos rápidos: o significado do amor, o famoso embate entre Eros e Ágape, a ideia do amor encarnado, a tensão entre justiça política e caridade e, para fechar, como a Igreja coloca isso tudo em prática. Então vamos lá. Parte 1. O significado do amor e o nosso enorme problema de linguagem. Pensa bem, a gente vive uma verdadeira crise linguística hoje em dia. A palavra amor, que é, sem dúvida, a mais importante do nosso vocabulário, foi esticada até não poder mais. A gente usa a mesma palavra para falar do amor pela pátria, do amor de mãe e da atração por alguém. O resultado? Uma confusão total sobre o que a palavra realmente significa na essência. E isso nos puxa direto para a parte 2, Eros e Ágape. É aqui que a coisa esquenta com um baita conflito filosófico. Olha só que pancada! O filósofo Friedrich Nietzsche fez uma acusação famosíssima, dizendo que o cristianismo basicamente deu veneno para o Eros bebê. Segundo ele, a religião estragou os maiores prazeres da vida, transformando um desejo supernatural em um vício. É uma crítica pesada, não é? A ideia de que a fé teria amargado a coisa mais bela da nossa existência. Mas o documento não foge da briga, não. Ele rebate essa crítica olhando direto para a história. Na Grécia Antiga, esse Eros era visto muitas vezes como uma espécie de loucura divina, algo inebriante que passava por cima da razão e acabava degradando o ser humano. Já a visão cristã propõe algo diferente. O foco não é destruir o desejo, longe disso, mas sim purificar e disciplinar esse sentimento para elevar e integrar de vez tanto o corpo quanto a alma. Para a gente não se perder nos termos, vamos definir bem as coisas. Eros é aquele amor instintivo, visceral. Sabe aquela paixão que te pega de jeito, quase sem você querer, e que é totalmente enraizada na natureza? Esse é o famoso Eros. Por outro lado, e em total contraste, a gente tem o ágape. Esse é aquele amor que se doa, que supera o nosso próprio egoísmo. É um cuidado ativo, onde a gente procura de fato fazer o bem absoluto para a pessoa amada, mesmo que para isso a gente tenha que abrir mão de algumas coisas ou fazer enormes sacrifícios. E o mais genial dessa abordagem é que o amor nunca foi feito para ficar parado no mesmo lugar. Ele é uma jornada, uma verdadeira evolução. A coisa toda começa lá com o Dojin, que é aquela busca inicial, ainda meio insegura. Depois ele amadurece para o ágape, focando no cuidado real e prático com o outro. E no fim das contas busca a eternidade, aquele famoso para sempre. É sair da própria bolha e se entregar de verdade. Vamos entrar agora na parte 3, o amor encarnado. Como é que essa teoria toda vira realidade palpável? Aqui o texto destaca uma novidade gigante. O cristianismo histórico não entregou apenas um novo manual de filosofia moral, mas sim uma realidade em carne e osso. Jesus Cristo é apresentado como a figura que junta as duas pontas, fundindo de um jeito perfeito aquele desejo apaixonado do Eros com a doação total e o sacrifício do ágape. E a gente consegue visualizar isso nitidamente em parábolas que são super famosas. O pastor que vai atrás da ovelha perdida, a mulher revirando a casa inteira pela moeda, o pai que corre para abraçar o filho pródigo, ou o bom samaritano parando na estrada. A questão é que essas histórias não são só contos de fadas para nos fazer dormir melhor. Elas são a explicação literal de como esse amor divino arregaça as mangas e trabalha ativamente no meio da bagunça que é a nossa vida real. E olha como isso amarra as coisas de um jeito inseparável. A devoção a Deus e a compaixão prática pelas pessoas se alimentam o tempo todo. Se a gente não amar o próximo, a relação espiritual murcha, simples assim. E sem essa fonte espiritual, fica muito difícil reconhecer o valor e a dignidade verdadeira em quem está ali do nosso lado. É um ciclo onde uma coisa exige absolutamente a outra. O que nos leva à parte 4, justiça política e caridade. Prepara, que aqui a teologia bate de frente com a sociologia moderna e a política. O documento analisa de forma bem neutra e direta uma objeção fortíssima que surgiu lá no século XIX com a crítica marxista. O argumento clássico deles é o seguinte: os mais vulneráveis não precisam de caridade ou de esmolas, eles precisam de justiça, de mudanças reais nas estruturas da sociedade. Dar ajuda seria só uma forma de colocar panos quentes e atrasar a verdadeira revolução. Para desembolar esse nó, a encíclica desenha duas esferas bem separadas, mas que são super necessárias para o mundo funcionar.
De um lado, a gente tem o Estado, que usa a razão e a política para buscar justiça. Do outro lado, temos a Igreja, que usa a fé e a ação para entregar amor e caridade. Cada um atua no seu próprio quadrado, entende? E a conclusão a que chegamos aqui faz a gente pensar muito. Mesmo que a gente inventasse o sistema político mais justo do universo, o sofrimento e a solidão não iam simplesmente sumir num passe de mágica. Um Estado, por mais perfeito que seja, acaba sendo burocrático. Não dá um abraço, não consola de verdade. A gente sempre, invariavelmente, vai precisar de um coração que vê, de dedicação humana, pessoal e afetuosa. E chegamos à parte 5, nossa reta final, a prática da igreja, ou seja, como essa instituição coloca tudo isso na rua no dia a dia. O ponto de virada da encíclica é entender que a ação caritativa, que a gente chama de diaconia, não é um projeto secundário ou um passatempo opcional que se faz só quando sobra tempo. Ela é, na verdade, um dos 3 pilares irrevogáveis da própria fé, com o mesmo peso e a mesma importância de proclamar a palavra e celebrar os sacramentos. É a base de tudo. Dando uma boa olhada nos registros históricos, a gente vê uma linha contínua que é a de cair o queixo. Essa prática de dividir os bens começou firme no primeiro século e virou uma força comunitária tão grande que, olha só que ironia, lá no século IV, um imperador pagão rival, o Juliano o Apóstata, tentou imitar descaradamente o modelo da caridade cristã porque percebeu o poder absurdo que isso tinha. Só que tem um detalhe absolutamente crucial. Quem faz esse tipo de trabalho precisa ser competente profissionalmente, claro, mas, acima de tudo, precisa de uma verdadeira formação do coração. A caridade tem que brotar puramente da compaixão e da gratuidade. Ela jamais, em hipótese alguma, pode ser usada como uma ferramenta disfarçada para empurrar uma ideologia política ou tentar converter as pessoas na marra. E quando a gente bate de frente com a escala monumental e quase infinita do sofrimento humano, é muito fácil cair no desespero absoluto ou, pior, na arrogância ideológica. É exatamente por isso que o texto traz exemplos como o de Madre Teresa de Calcutá. Ela mostra na prática como uma ação gigantesca contra uma pobreza extrema só se mantém firme e de pé quando tem como base muita oração e uma humildade profunda. E aí, a gente termina com uma verdadeira pulga atrás da orelha. Será que apenas consertar as estruturas políticas e alcançar a justiça burocrática vai ser um dia suficiente para satisfazer a condição humana? Ou será que aquele toque pessoal, livre, totalmente voltado para o outro, vai permanecer para tudo sempre com uma necessidade mais profunda e insubstituível que nós temos? Fica aí essa reflexão incrível para a gente levar adiante depois de entender todo esse panorama.